Oi gente, bem-vindos ao meu canal Cozinha de Família novamente. Hoje também eu tô com uma participação especial aqui do meu filho Fernando. Tudo bom, Fê? Sim. Hoje a gente vai fazer para vocês uma receita muito gostosa. Nós vamos fazer enroladinhos de salsicha, tá? É uma receita que aqui em casa a gente já faz com muita frequência. Os meus filhos adoram, os amigos dos meus filhos que vêm aqui para comer também gostam, entendeu? Na realidade ela vai bem para todo mundo. E é uma receita bem fácil e muito simples de ser feita, tá? Então vamos lá, eu vou passar para vocês os ingredientes que precisam e depois a gente vai fazer toda essa massa aqui, tudo direitinho lá na cozinha, tá? A princípio, o que eu vou precisar? De 500 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de gordura vegetal, tá? É aquela gordura hidrogenada mesmo. Vou precisar de 3 ovos inteiros, meio copo de leite, 2 colheres de açúcar, 1 colher de chá de sal, 10 gramas daquele fermento em pó de preparo para pão que vende no supermercado, tá? Se não tiver esse preparo em pó, vocês podem usar aquele fermento fresco. 2 tabletes é o suficiente para essa quantidade de farinha que nós vamos usar, tá? Uns 20 ml aqui de água morna também, porque a gente vai usar para diluir e ativar o nosso fermento. E para o recheio eu vou usar um pacotinho de salsicha, né? Então aqui a gente comprou um pacotinho que tem aí 16 unidades para render bastante. E eu fiz também um refogadinho de tomate já com aquele molho pronto. O que eu fiz? Eu refoguei ele com um pouquinho de cebola picadinha, alho picadinho, um pouquinho de azeite, salzinho, orégano. Peguei um tomate só para dar uma textura, eu cortei ele grosseiramente, coloquei ele nesse refogado, tá? E deixei cozinhando lá por 5 minutos. Foi o tempo de esquentar e tudo dar uma murchadinha, tá? Porque ele vai finalizar realmente o sabor desse molho com a salsicha quando a gente colocar os enroladinhos lá no forno para assar, tá? Uma coisa, aquele fermento em pó que eu falei, é legal vocês hidratarem ele um pouquinho. Então você vai colocar ele num refratáriozinho, tá? Pega um pouquinho de água morna, coloca o suficiente para você diluir ele, pega um punhadinho de açúcar, tá? E joga dentro desse fermento, só para a gente dar uma ativada nele, tá? E assim que ele estiver totalmente diluído, o que a gente vai fazer? Vai misturar ele junto com os nossos ingredientes. Isso vai dar um resultado melhor na tua massa, ela vai crescer mais facilmente, tá? Então vamos lá para a cozinha, que é lá que a gente vai fazer. Bem gente, voltamos. Vamos preparar essa massa, porque o tempo de fazer ela é bem rápido e ela vai ter que descansar aproximadamente uns 15 minutos até para ela poder crescer um pouquinho e a gente fazer os nossos enroladinhos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa farinha aqui, ela já foi até peneirada. Eu vou colocar os nossos ovos, vou pôr o nosso leite. Eu não vou pôr todo o leite, porque se eu precisar de um pouco mais de farinha, um pouco mais de umidade, eu vou acertando, tá? O nosso sal, nosso açúcar, o nosso fermento, que ele já foi hidratado, vou misturar isso aqui um pouquinho. E vou entrar com a nossa gordura, tá? Bom, agora a gente vai misturar isso aqui, vai sovar um pouco dessa massa aqui, tá? Então vou colocar o restinho do leite. Essa massa aqui ela rende bastante, tá? O legal dessa massa aqui é que ela é bem versátil. Você pode usar ela para fazer esfirra também.
Pode usar ela para fazer esfirra, pode usar ela para fazer um pão de linguiça, um pão de presunto e queijo. Tem várias finalidades para essa massa, tá? Então ela fica bem fofinha, bem gostosa. Agora já não dá mais para mexer com ela na mão ou com a colher. A gente vai sovar ela, tá? Então, enquanto eu estou sovando essa massa, quem tiver a oportunidade de ter em casa, compra uma espátula, tá? Para manusear a massa, porque fica mais fácil para você misturar até os ingredientes, tá? Então, e essa massinha, ela fica bem molinha, facinho de fazer. Aí depois que ela já tiver toda sovadinha, a gente deixa ela descansando aqui um pouquinho. E aí a gente já faz aí os nossos recheinhos. Dependendo do tipo de farinha que você for usar, talvez precise de um pouco mais de água, um pouquinho mais de farinha, tá? E o ponto dela é na hora que ela está soltando aqui na mesa, tá? Que ela já não gruda na mão. A minha ela já está chegando no ponto. É muito rápido, tá? Então ela não demora muito de ser feita não. 2 minutinhos aqui você sovando ela já vai desgrudando, já vai pegando forma. E o fermentinho ele ajuda bastante, né? Esse fermento é bem legal, ele vai facilitando a nossa vida aqui. E o gostoso de fazer o pão em casa é o exercício que você ganha. Então você está queimando caloria, né? Para daqui a pouco recuperar, não é não, Fê? Aham, sim. Então, ó. Gente, a minha massa já chegou, tá? Ó, ela fica uma massa bem bonita, ó, bem fofinha. Então, eu vou deixar essa belezura aqui descansando por 15 minutinhos, tá? Então eu vou colocar ela aqui dentro do meu bol. Então eu vou jogar um pouquinho de farinha de trigo em cima da minha massa aqui. Vou deixar ela descansando aqui um pouquinho. E daqui 15 minutinhos a gente volta para dar continuidade nessa receita e montar os nossos enroladinhos de salsicha. É muito fácil de fazer, tá? Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Então até daqui a pouquinho. Bem pessoal, passado lá os 15 minutinhos que eu falei de descanso da massa, a nossa massa aqui ela já cresceu, tá? Então eu vou abrir a nossa massinha e rechear os nossos enroladinhos, tá? Então o Fê também ele vai me ajudar. Eu vou dividir isso aqui em 3 porções aqui, que vai render bastante. Vamos usar aí o nosso pau de macarrão. Essa massa ela fica bem molinha, fica bem gostosa de trabalhar com ela. Tá crescendo, hein, Fê? Está muito. É? Muito. Bem, gente, massinha o que a gente faz? A gente abre ela, a gente acaba cortando ela para acertar mais ou menos aqui um retângulo, tá? Eu vou passar o nosso molinho aqui no centro.
Passa somente no centro, porque depois a gente tem que ter a borda da massa para a gente poder estar enrolando ela. Com um pouquinho de água, com o próprio dedo, vocês passam em volta desse retângulo, da massinha, para ela poder aderir e a gente poder fechar o nosso enroladinho, tá? Isso aqui é importante ser feito, tá? Então a gente pega, passa aqui em volta da massinha, vamos auxiliar a salsicha. Então aqui, 2, 3, mais 2. Então vamos lá. Então aqui, ó, fácil. Deitei a massa aqui de um lado. Os nossos enroladinhos aqui já estão prontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar eles, tá? Tudo em tamanho igual. Então, com o auxílio daquela espátula ou uma boa faca, vai medindo aqui a distância de um dedo e meio, e vai cortando, tá? Então, os meus enroladinhos aqui, eles já estão quase prontos, tá? Eu vou finalizar, vou montar eles aqui nas nossas assadeiras, tá? Vou terminar de rechear os próximos aqui, tudo certinho, e eu já mostro para vocês como é que enrolar. A nossa salsicha, ela é bem simples. A gente vai fazer uma voltinha aqui, bem bonitinha. E a outra parte por cima. Esse mesmo processo a gente vai fazer aqui. Então, ó, joga uma parte por cima. Dá uma pressionadinha de leve aqui. Para cortar, bem simples. A gente vai montar elas na nossa assadeira, vai dar uma pinceladinha com uma geminha de ovo e ela vai ficar mais ou menos uns 15, 20 minutinhos no forno. Bem, pessoal, minha forminha ela já está montada, tá? Tá bem bonitinha. O que eu vou fazer? Peguei um ovinho, bati ele com um garfinho. Eu vou dar uma pincelada de leve aqui nos meus enroladinhos. Vou colocar no forno e daqui a pouquinho eu já volto com essa receita aí finalizada, tá? Então, 15 minutos a gente já está de volta. Bem, gente, nossa receita já está finalizada. Depois de aproximadamente 15, 20 minutos aí no nosso forno médio alto, tá? Os nossos enroladinhos já estão prontos. Agora nada mais resta do que eu e o Fernando aqui experimentar essa delícia, não é não? É. Então pode servir, Fê, e fala pra mim se está gostoso, né? Então, tá bom. E aí? Tá gostoso? Uhum. Façam em casa, é um excelente aperitivo, vocês vão gostar. Então, Nota 10. garotão. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Quem gostou,
curte aí o meu canal, dá um joinha, compartilha com os amigos e manda comentários sobre a receita. Se vocês fizeram, se deu certo, tenho certeza que vai dar e vocês vão gostar bastante. Então até a próxima receita e tchau, tchau!